Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Olha, eu e Alexandre estamos passando aqui para lembrar a vocês do nosso próximo encontro, nosso ciclo de leituras, orixás e literaturas africanas. O nosso encontro vai acontecer no dia 8 de abril, às 7 da noite, sendo uma quarta-feira, na Livraria Janela de Laranjeiras. E é isso, nosso próximo encontro vai ter um tema a partir de uma dessas divindades, os orixás. Nós vamos falar sobre Ogum. E, bom, eu trouxe algumas indicações de leituras, algumas sugestões aqui, para ver se a gente chega no dia 8, né, com alguma coisa já para pensar. E eu vou mostrar para vocês quais são as obras das literaturas africanas que têm a ver com esse transbordo dos conjuntos simbólicos ligados ao Ogum. Ogum é o orixá do ferro, da luta, da liderança, da transformação. É aquele que segue adiante, ele é a Siwaju, é o que está à frente. Ogum é aquele que abre passagem, que enfrenta o obstáculo, que faz o movimento acontecer. Pois então, eu trouxe algumas sugestões, alguns clássicos para a gente pensar, para ajudar a gente a pensar sobre Ogum. Primeiro deles, Notas sobre culto aos orixás e voduns, que a gente frequentemente cita como Notas, do Pierre Verger. É um livro extremamente importante, ele é de consulta necessária, obrigatória, porque nesse livro o Verger ele faz um apanhado dos principais autores que escreveram sobre essas divindades, cita esses autores e talvez aquilo que seja mais interessante, Verger, ele termina com saudações, os oriquis aos orixás. Os oriquis eles são muito importantes porque são muito reveladores de alguns traços fundamentais de cada uma dessas divindades. E porque Ogum é força, e toda força tem um preço. Porque as ferramentas de Ogum podem servir para destruir, mas também para construir. E justamente por isso, Ogum conversa tão bem com algumas obras fundamentais das literaturas africanas. Livros que falam de guerra, falam de conflitos, falam de travessias, falam de sobrevivência, falam de ruptura, mas também falam de reconstrução, de gente tentando emergir de um conjunto de violências ou tentando emergir depois de submergir, de estarem mergulhadas num ambiente que é um ambiente muito hostil. Como o Mayombe, por exemplo, do escritor angolano Pepe Tela, que fala sobre uma guerra de independência, a guerra de independência de Angola, e as questões internas sobre os grupos que se formam, grupos diferentes, grupos étnicos diferentes, pessoas que representam esses grupos étnicos totalmente diferentes, se juntando para formar outros grupos, grupos de resistência ao colonialismo português, e para lutar contra esses colonizadores e para criar um país que represente todo mundo. Outro livro fundamental também do Verger, sempre citado, Orixás, Pierre Fatumbi Verger. Esse livro aqui é muito importante porque o Verger, eu acho que vocês todos sabem, o Verger era fotógrafo. Então, traz, além de informações sobre os orixás, né, os principais deles, aqueles conhecidos no Brasil, mas ele traz um repertório de fotos das mais importantes e algumas das mais conhecidas. Por exemplo, estas aqui, ó. Essa é uma foto muito conhecida do Verger, foto das pessoas que estão fazendo orixá, foto de Babalaôs na Nigéria, né? Foto também de sacerdote aqui no Brasil, consultando o Obi. E olha, essas fotos aqui maravilhosas, que têm tudo a ver com a nossa aula. Aqui uma arma alegórica de Ogum, e aqui os símbolos de Ogum reunidos. É um livro extremamente importante, sempre citado, obrigatório, de leitura obrigatória. Outro livro importante é esse aqui, ó, Baratas, da ruandesa, escritora ruandesa Scholastique Mukasonga. Sim, o livro inteiro trata da perseguição entre dois grupos étnicos. Hutus, que perseguiram e assassinaram Tutsis, e que vinham fazendo isso desde antes da independência do país, no final dos anos 50 e no início dos anos 60, e que culminou no genocídio de 1994. É a força do metal e a construção das narrativas sendo usadas para destruir. Outra leitura também que não tem como desviar, Mitologia dos Orixás, do Prandi.
Esse livro é muito conhecido, foi publicado em 2001 pela Companhia das Letras, e é um livro fundamental. O Prandi aqui reúne algumas histórias da sua longa trajetória de conhecimento da cultura afrodiaspórica, das religiões afrodiaspóricas no Brasil. Talvez ele seja hoje o maior e mais importante especialista no assunto, e ele reúne histórias desses orixás. Ele vai publicar maravilhosamente bem, porque o Prandi escreve maravilhosamente bem, nesse tomo que é sempre citado e é hoje em dia leitura obrigatória. A gente também vai falar desse livro aqui, ó, Meio Sol Amarelo, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, ou Chimamanda, né? Uma narrativa sobre a Guerra Civil na Nigéria, de uma tentativa da independência de uma região chamada Biafra, na Nigéria, no final dos anos 60. E aqui, Ogum aparece na resistência da vida e dos sonhos, mesmo num ambiente de caos e de violência. Inclusive, nascendo, esses sonhos nascendo nas rachaduras dos escombros que foram deixados pela guerra. Outro livro do Prandi, Ogum, publicado pela Palas recentemente. Dessa coleção adorável, essa coleção tão querida nossa, é a coleção em que cada autor se dedica a falar sobre uma dessas divindades. E aqui está o livro do Prandi, Ogum. É um livro pequeno, porém muito valioso, em que o Prandi resume algumas das questões, alguns dos interesses mais frequentes em relação a Ogum. E o nosso quarto livro de referência é esse aqui, ó. Muito Longe de Casa, Memórias de um Menino Soldado, do Ismael Bear, da Costa do Marfim. Um livro forte, um livro que conta a história de um menino que é pego no fogo cruzado entre o governo e as milícias locais. Ele perde a família, todas as referências que ele tinha, e ele é transformado num menino soldado, literalmente. É a guerra, é um conflito visto pelos olhos de quem teve a infância atravessada por ela. Ajuda a pensar Ogum não apenas como ligado à guerra, que aí é o óbvio, né? Mas como a reflexão sobre os limites e a responsabilidade do uso da força. E por último, porém não menos importante, outro livro do Prandi, esse que foi publicado no finalzinho de 25, Orixás. Orixás, os deuses que habitam em nós. Bom, eu já falei tantas vezes como a escrita do Prandi é adorável, como escreve bem. E esse livro, particularmente, é um livro, parece até de maturidade de escrita do Prandi. Ele tem uma escrita muito poética sobre cada um dos orixás que aqui são homenageados. Não é exatamente um livro de pesquisa sociológica ou de alguma investigação sobre as histórias, não se trata disso. É um livro homenagem, é um grande poema escrito, ou grandes poemas escritos para cada uma dessas divindades. E, claro, fala de Ogum. Eu queria só ler esse trechinho. Olha só o que o Prandi escreve sobre Ogum. Ogum marcha, ninguém o detém. Onde antes havia mato fechado, nasce a estrada. Onde antes havia natureza bruta, ressoa o ferro. Onde tudo espera, Ogum faz começar. Nós esperamos vocês lá, dia 8 de abril, quarta-feira, às 19 horas, na Janela Livraria de Laranjeiras.